Fala pessoal, tudo bem? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa, e eu estou aqui para fazer a revisão do simulado 2 que vocês responderam. Vamos rever as questões que caíram, discutir um pouco dos assuntos que vocês estão estudando aí, estão se preparando para a prova, beleza? Então vamos lá, uma prova curta, né? Apenas 16 questões de língua portuguesa, onde conteve um texto, ó, eu tentei colocar aqui, o título é, ó, posto, logo existo. Muito legal, né? Fazendo menção, o próprio texto explica isso, sobre a famosa frase de Descartes, penso, logo existo. Bom, galera, eu queria só dar umas dicas, né? Eu tentei botar o texto meio compensado aqui, ali, condensou bastante, tá? Por isso que ele ficou meio assim, mas só pra gente ter uma referência do que eu quero discutir, que é sobre a compreensão e interpretação, né? Porque mais do que importante do que ler um texto é compreendê-lo. Então não adianta só ler o texto. Isso acontece com muitos alunos, de repente acontece com você que está assistindo. O aluno começa a ler o texto, chega aqui na finaleira, turma, já não lembra mais a ideia contida aqui em cima. Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, onde a maioria dos leitores é um leitor imediatista. Aquele que só lê, mas sem absorver. Ele apenas lê, tem um certo conhecimento da ideia do texto, mas não tem a compreensão. E é isso que está pesando bastante na galera. E não ajuda só na língua portuguesa, ajuda não só nas questões de interpretação, nas questões de gramática, né? Saber interpretar o enunciado nas questões de matemática e das outras estruturas. Então a compreensão é acima de tudo, é mais importante do que a própria leitura. O que eu quero mostrar para vocês é que leitura é uma ideia e que compreensão é outra. E essa compreensão se dá, galera, no momento em que vocês começam a marcar, circular palavras, chamar a atenção de ideias encontradas nos parágrafos que nos ajudem a responder as questões. Ó, eu não vou ler todo o texto, porque não há necessidade, certo? Mas eu vou ler alguns tópicos para que nos chame a atenção. Então vamos lá. Posto, logo existo. Já o título já nos chama a atenção, já nos remete, ou já nos direciona ao que vai ser tratado, né? Postar. O que a maioria faz hoje? A maioria vive online, vive postando, curtindo alguma coisa. Então começa assim a nossa estrutura. Começam a pipocar alguns debates, ó, sobre as consequências de se passar conectado. Isso, ó, já no primeiro período, já no início do texto, tu já tem a ideia concreta do que a autora, famosíssima Marta Medeiros, nos quer passar. Perfeito? Ó, as consequências, então, ela nos traz uma ideia negativa sobre essa rede, essa estrutura, essa galera que vive online. Já se fala em saturação social. Pô, daí tu fica, saturação social? O que quer dizer isso? E aí vem a explicação. Inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do The New York Times, que afirmou que a sua produtividade no trabalho estava caindo por causa do tempo consumido por Facebook, Twitter e agregados. E que se lê hoje, o que se vê hoje, diante da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta ou algum desses hábitos digitais que estão me comendo vivo. Ó, isso aqui é o depoimento do jornalista que notou que a sua produtividade caiu muito, né? Começou a cair quando ele começou a passar muito mais tempo nas redes sociais, no ambiente online. Bom, e aí vai, o texto é bem legal, é bem interessante e serve como alerta, né, turma? Bom, feito o texto, dá para entender, né? Dá para entender. Aqui no meio ele faz a explicação do título, ó. Penso, logo existo. Descartes teria que reavaliar esse seu cogito ergo sum. Aqui ele coloca, ó, no próprio latim, né? Pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. Olha que interessante, olha que raciocínio da autora. Hoje ninguém mais pensa. Hoje só postam. Às vezes nem leem o que estão postando. Beleza, galera? Então, isso vai muito ao encontro que eu comecei falando aqui, né? Sobre parar para compreender uma ideia. Bom, enfim, e assim segue o texto. E aí teremos a nossa primeira questão. O referente do termo sublinhado que está corretamente identificado em qual opção? Olha só, turma. Estão vendo que tem vários ques, ou seja, vários pronomes relativos? Isso é uma questão de coesão.
Coerência e coesão, o relativo ele está sempre retomando uma palavra, certo? O relativo ele sempre retoma uma palavra. Então eu quero saber qual dessas está retomando corretamente a estrutura. Ó, na letra A, já se fala em saturação social, inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do The New York Times, que afirmou, ele está perguntando, a letra A está afirmando que o que retoma o jornalista. Só que não, turma, ele está retomando tudo isso aqui, ó. O recente depoimento de um jornalista. Por isso que a letra A está fora. Letra B, entre muitos jovens sem noção, os quais se deixam fotografar. Ele está dizendo que o quê? Cadê? Está retomando, ó, muitos jovens. Quase isso, ele está retomando muitos jovens sem noção. Então é uma meia verdade, vamos dizer aquilo ali. Está meio certa a estrutura. Perfeito? Letra C. Amigos se comunicam assim e nem batendo com o gato morto na cabeça para fazê-las entender que a vida está lá fora. Minhas filhas. Para entender, galera, aí vocês vão ter que ir lá no 5º parágrafo, certo? E vão ver que o las, de fato, pelo contexto, retoma minhas filhas, com as filhas da autora. Por isso, ó, questão 1, letra C, Canoas, Canadá. Só para encerrar a questão, letra D, as pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo. Retoma os outros? Não, retoma um tempo valioso. A D acho que era mais clara, mais visível. A A e a B, bem possível de serem marcadas, porque se tu não tiver uma atenção redobrada, uma compreensão clara, acaba errando a questão. Fechou? Questão 2. Que relação é estabelecida pelo termo sublinhado na frase penso, logo existo? Logo é uma conjunção, galera. Olha a importância de estudarmos as conjunções. Vamos ver as opções. Concessão? Não. Conclusão? Com certeza. Ó, causa não, explicação não. Letra B, Brasil. Vejam. Conjunção coordenada sindética conclusiva. Nos leva a uma conclusão da estrutura. Questão de número 3. Em sua linha de argumentação, o texto. Ó, uma questão de interpretação textual. Enfatiza a importância de nos comunicarmos por meio de redes sociais, né? É totalmente o oposto disso. De nos comunicarmos mais pessoalmente e usarmos menos as redes. Recomenda aos pais proibirem o acesso dos adolescentes? Não. Recomenda a cautela, né? Fazer ali um tempo determinado, mas não a proibição total. Defende o equilíbrio, ó, de tempo gasto pelas pessoas no mundo real e no virtual, com toda certeza, a autora em momento nenhum proíbe ou é contrária, até porque ela também usa essa ferramenta como trabalho. Então ela é favorável, ela abre, certo, uma discussão para que haja um equilíbrio, né? Nada de mais e nada de menos. E na letra D afirma que o Brasil está atrasado por acessarmos a internet por pouca frequência. Não, o Brasil está atrasado por acessar a internet por muito tempo. Está atrasado em relação aos métodos que o pessoal lá de fora já está fazendo para retirar as pessoas, né, do mundo virtual. Então, questão 3, letra C, Canadá. Questão 4. A autora afirma no 2º parágrafo que o Brasil está atrasado porque, ó, acabei de responder a pergunta, né? Está caindo a produtividade dos jornalistas no país? Não, não é por isso. Vivemos um momento de saturação social, desprezando o trabalho? Não é por isso que nós estamos... Lembrando que a gente está procurando não algo que esteja no texto, algo que justifique por que o Brasil está atrasado. É de má qualidade nossa conexão na internet? Não. Não começamos a diminuir nosso acesso às redes sociais? É isso mesmo, ó. É sobre essa ideia que a autora se refere. O Brasil está atrasado por não começar a diminuir o acesso às redes sociais. Como eu já disse, o pessoal lá fora, de outros países, já estão criando várias estruturas, até hotéis onde não há acesso ao Wi-Fi, network, computadores, para que se viva mesmo aquele momento. Beleza? Questão número 5. Olha como houve questões de interpretação, né? De qual estratégia argumentativa a autora se vale
para persuadir, ou seja, convencer o leitor da legitimidade da tese que ela defende. E o que ela faz, galera? Bem rápido e bem simples, ó. Letra A, Zambuja. Ela não emprega uma linguagem correta, ela não critica radicalmente e ela não comprova argumentos de descartes, até porque o assunto não é esse. E sim, ela dá exemplos do cotidiano. Né? No dia a dia, exemplifica até com as próprias filhas. Por isso, questão 5, letra A. Questão 6. Em que opção a afirmação a respeito da pontuação está correta? Olha só, uma questão gramatical de pontuação. Vejam só. Então, tem a frase, tem a pontuação dentro da estrutura e é feito um comentário sobre essa pontuação, turma. Vamos ver. Tudo isso por uma simples razão. 2 pontos. Existir é uma coisa, viver é outra. O uso de 2 pontos é obrigatório por se tratar de uma oração reduzida de infinitivo? Não. Não é por essa razão, galera. A gente está usando os 2 pontos não por conta de uma oração reduzida, e sim por conta de uma explicação. Olha só. Uma explicação. Fica meio ruim de escrever aqui, mas dá para entender, né? Tudo isso por uma simples razão. Então, essa estrutura que vem após 2 pontos explica, né, essa ideia de que tudo isso já está retomando. Então, a letra A não está correta. Aqui, 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis semanalmente. Segundo parágrafo, a utilização de vírgula é facultativa por se tratar de advérbio iniciando a oração? Estão vendo aqui? Aqui, vírgula, 2/3 dos usuários ainda utilizam. Sim, temos um advérbio bem curto de lugar. Lembra, galera, que os advérbios deslocados, principalmente os de uma única palavra, a vírgula é sempre facultativa. Bom, então tenho certeza, vejam, encontramos a resposta. B, Brasil. Questão 6, B, Brasil. C. Claro que muitos usam as redes sociais como forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento, numa boa. O uso de tradução destaca uma expressão temporal? Não, nem perto disso. Certo, galera? Muito bem. Pode ser uma intercalação, pode ser um comentário da autora. Lá fora, o uso da pontuação é facultativo? Por enfatizar a admiração? Não. Já que é para enfatizar uma admiração, ou seja, que é para demonstrar uma emoção, uma sensação, o uso da exclamação é obrigatório. Beleza, turma? Então só comprova que, de fato, questão 6, B, Brasil. Questão 7. O período. Descartes teria que reavaliar o seu cogito ergo sum, pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. Está lá no 3º parágrafo. Teve seu sentido alterado em que opção? Olha só, vamos ver as opções que entra. Então tá aqui, ó. O que mantém sentido num período, turma? Período é ponto final, ó. O que mantém dessa estrutura até aqui? Quem está mantendo uma ideia de sentido é esse cara aqui, ó. É o nexo, são as conjunções, o pronome relativo. Então, os nexos é que mantêm uma relação de ideia dentro dos períodos. Vejam que eu tenho uma estrutura explicativa. O pois aqui ele está explicativo. E onde é que eu não tenho um pois explicativo? Vejam, eu tenho logo, uma vez que, porque, cadê? E o como. Notem que o único que não é explicativo é o logo, por isso letra A. É assim que a gente responderia, assim que devemos responder a questão 7. Letra A de Azambuja, porque tu tira a ideia explicativa, nós tiramos a ideia explicativa e colocamos uma ideia conclusiva. E isso faz o sentido ser alterado. O sentido original do texto passa a ter uma alteração. Beleza? Questão... só voltando que eu acho interessante te lembrar. Vamos lembrar, galera, que o como, sempre que o como vier em início de estrutura e puder ser trocado, aceitar a substituição pelas expressões já que
ou pela palavra porque, ele equivale a uma estrutura causal, né? Equivale a uma explicação, uma causa, assim como os demais. Por isso, letra A, então, só para confirmar. Só para lembrar do como início de frase. Questão 8. Em que opção a reescritura do texto, tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo. Quarto parágrafo. Manteve o seu significado, olha só. Tão preocupadas em existir para os outros. Por se preocuparem muito em existir para os outros, as pessoas desperdiçam um tempo valioso em que poderiam estar vivendo. Ó, isso aqui não tem nenhuma diferença da ideia original. Vamos ver as outras. As pessoas estão preocupadas em existir para os outros, porque perdem um tempo vivendo. Ó, aqui já se junta, ó. Tu passa a ter uma ideia explicativa, causal da outra, que não tem nada a ver. Ó, estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo, e não perdem um tempo vivendo. Muda totalmente a ideia. As pessoas estão tão preocupadas em existir quanto em passar um valioso tempo vivendo. Não, elas não estão preocupadas com isso aqui, que é o que diz a C, por isso que a C não fecha. E a letra D, como perde um tempo valioso em que poderia estar vivendo, as pessoas não precisam se preocupar. Vê que o não muda totalmente a ideia original. Por isso, questão 8, letra A zambuja. Muito bem. Essa aqui também é de reconhecimento de ideia mesmo, né? Tu vê que há uma mistura de ideias, há uma troca de ideias, mantendo assim na questão 8 apenas a letra A. Questão 9. Observe as duas orações abaixo. Quanto ao predicado, elas classificam na mesma ordem como... Vamos lá. Os fiscais ficaram preocupados. Notem, galera, que eu tenho um verbo de ligação e um predicativo sujeito, pois preocupados caracteriza fiscais. Houve uma sensível queda na arrecadação do ICMS. Houve, ó, uma sensível queda, objeto direto. E não há nenhuma caracterização. Então, turma, nós vamos ter um predicado nominal, por conta do verbo de ligação e da caracterização do sujeito, e um predicado verbal, por conta da ação ali, do haver. Verbo transitivo direto, lembramos que transitivos ou intransitivos só formam predicados verbais. Seria verbo nominal se aqui houvesse uma característica do objeto que não existe. Por isso, letra C, canoas. Questão 10. Assinale a sentença que contém erro na formação verbal. Sempre importante circular para chamar atenção, né, turma? Porque às vezes tu vem fazendo ali 10, tu vem fazendo 9 questões que era para marcar o acerto. Aí chega essa aqui, passa batido, passa despercebido mesmo. Então vamos lá. Entram verbos, cria-se uma certa dificuldade, porque aqui a questão envolve verbos com voz, que é uma coisa que a maioria não está muito, né? A maioria não está habituada a conjugar. Mas vamos lá. Examinai, vejam, todas as coisas e retente o que for melhor. Extraído de um marcador de páginas. Quando almejardes o saber, ó, vades ao livro. Vamos lembrar, né, turma, que tem que tirar o S no vós. No tu e no vós, quando a gente monta imperativo, tu tem que tirar o S. Né? Tipo, tu, eu compro, tu compras, compra tu. Vós comprais, comprai vós. Então, galera, já de cara, ó, questão 10, que mantém o erro, letra B, Brasil. Ó, vade e convivei com os sábios. Ó, vades aos livros e conviveis. Vade aos livros e convivei com os sábios, já que ele está na ideia imperativa. Muito bem, questão 11. Cenário opção em que a forma do verbo haver desrespeita a norma culta. Ó, eles deveriam... Vamos lembrar. Verbo haver, galera. Verbo haver. Quando ele vier no sentido de existir ou de ocorrer, ele é chamado de verbo impessoal. O que quer dizer isso? Verbos impessoais são aqueles verbos que nunca apresentam sujeito. E por essa razão, nunca são flexionados no plural. Não tem como flexionar. Quando o haver equivaler a existir ou ocorrer, não apresenta plural. O haver. Então, eles sabiam que... Aliás,
A opção em que a forma nominal desrespeita, ó galera, desrespeita a norma culta. Leiam sempre com calma, 1, 2, 3 vezes até o enunciado, para ver se é para marcar algo, uma estrutura correta ou uma estrutura incorreta. Então, ó, que desrespeita, letra A, eles sabiam que deviam haver punições, que existiriam, né, que poderiam existir, veja que a ideia de existir é cabível aqui. Então o haver, ele está com a ideia de existir, ele está numa ideia composta, não importa, não muda a regra. O que acontece? A impessoalidade dele, galera, passa para o auxiliar. A impessoalidade sempre passa, então não importa se é haveria ou devia haver, não flexiona nunca. Por isso já encontramos na questão 11, já na primeira análise, com certeza a letra A. Vamos ver as outras só para conferir. Dessa maneira, ó, não haveria, não existiriam arrependimentos, nem lamentos mais tarde, a B está correta. Naquela situação de tensão, os garotos se houveram, com muita discrição e com elegância. Aqui está correto, porque vê se dá botar o existir aí. Os garotos se existiram, se ocorrer, não dá. Então quer dizer que esse haver não é igual aos dois primeiros. Ele equivale ao verbo ter, os garotos se detiveram com muita discrição e com elegância. Aí ele flexiona. Quando ele equivaler ao verbo ter, no caso ao derivado aqui de ter, aí eu posso flexionar. E na letra D, todos eles já haviam vivido, no sentido de que todos já tinham vivido. Galera, as letras C e D, o verbo não é impessoal. Como eu disse na explicação, ele só será impessoal quando equivaler ao verbo ocorrer ou existir, certo? Então, uma prática, uma estrutura que nos ajuda muito é tentar trocar pelo existir, ó. Todos eles já existiam vivido. Vê que não faz sentido nenhum. Então, não tem nada a ver esses dois com o verbo impessoal. Por isso, questão 11, letra A de Azambuja. Questão 12, analisa as assertivas. Aponte a alternativa na qual a palavra que exerça a função de objeto direto. Olha só. Que belo dia está fazendo. Olha só aqui, ó. Objeto direto tem que ser um pronome relativo. Começa por aí. Para a palavra que ser um objeto direto, ela tem que ser um relativo. É o que não acontece na letra A. Temos um pronome. Contarei a você o qual é meu amigo. Ó, aqui na letra B, ele está trabalhando como sujeito. Pois é ele que executa, né? O amigo é. Letra C. Este é o político de que precisamos. Quem precisa de alguém, nós precisamos do político, então, neste caso, ele é objeto indireto, por isso a preposição. E aí, galera, resta-nos a questão, ó, letra D, Dinamarca, corrigir o exercício, o qual eu preparei. Quem prepara, prepara alguma coisa. Eu preparei o exercício, que foi retomado pelo relativo, objeto direto. Então, questão 12, letra D, Dinamarca. Questão 13. A classificação entre parênteses da palavra em destaque está errada em... Ó, vamos lá. Não tenho que ir embora. Está dizendo que o que é preposição? Existe o que preposição? Existe. Existe, galera. Existe aquele que equivale a um de. E é quando acontece isso aqui, ó. Quando ele vier entre o verbo ter e o verbo ir. Olha só. Quando ele vier entre o verbo ter e qualquer verbo no infinitivo. Qualquer verbo no infinitivo, não só o verbo ir. Ó, tenho que ir equivale à estrutura de tenho de ir. Então a letra A fechou. É para marcar que está errada, ó, de novo. Não vi o rapaz que entrou. O qual entrou? Pronome relativo. Ele disse que voltaria cedo. Ele disse isso. Então isso aqui não é um advérbio. Isso aqui é uma conjunção integrante. Por isso, questão 13, letra C. Conjunção integrante. Ó, você é que sabe. Vê, ó, tem que tirar o é que, tá, galera? Você sabe. Vê que não faz falta nenhuma. Você é que sabe. Então, aquilo ali é só para dar um realce, só para enfatizar mesmo a estrutura. Questão 14. Há pouco tempo me disse que quisera ter nascido princesa. A palavra destacada é, ó, conjunção subordinada final? Não.
Conjunção subordinativa consecutiva? Não. Conjunção subordinada integrante? Sim. Há pouco tempo me disse isso. Isso. Ou tu substitui a estrutura toda, a oração toda pelo pronome isso, ou retira. Vê que vai fazer falta para o verbo anterior. Há pouco tempo me disse. Vê que fica, incompleta a ideia do verbo dizer. Né? Não é concessiva, por isso, questão 14, letra C. Questão 15, turma. Sinal alternativo em que aparece a conjunção final que, olha só, não sei que diga a você, não sei isso, integrante. Nós temos uma integrante, não é a letra A. 5 dias são passados que dali saímos. Olha só que, esse aí que estranho, professor, mas vê se não dá certa ideia. 5 dias são passados quando dali saímos. Então aqui nós temos uma adverbial temporal. Nós estamos procurando uma adverbial, só que ela é final. Peço a Deus isso. De novo eu tenho uma integrante. E aí restou a última e correta, Crio estas crianças que vês para que refrigério sejam na minha velhice. Para que refrigério? Refrigério é meu alívio. Para meu alívio. Então essa é a finalidade de criar as crianças. Por isso, questão 15, letra D, Dinamarca. E aí chegamos à última, turma. Questão 16 diz o seguinte. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações. Todos nós consideramos sua atitude infantil, a multidão caminhava pela estrada poeirenta e 3, a criançada continua emocionada. Então vamos lá, todos nós consideramos a sua atitude infantil. A multidão caminhava pela estrada. Então aqui é só verbo intransitivo. O número 2 é predicado verbal. A primeira eu não falei, né? Tem a característica aqui, então. A primeira é predicado verbal, pelo considerar, e verbo nominal pelo infantil, pelo predicativo. A segunda é só verbal, e a terceira é só nominal. Isso vai fechar. Verbo nominal, verbal e nominal. O verbo de ligação e emocionada, o predicativo do sujeito. Então, questão 16, letra C, Canadá. Fechou, galera? Então, estamos aí, terminamos a nossa revisão. Espero que todos tenham ido muito bem. Desejo-lhes bons estudos, boas provas e até a próxima, até o próximo simulado. Tchau!